Olá, eu sou Carol e essa é mais uma entrevista do nosso projeto Cientistas em Rede. O tema de hoje é arquitetura. Nossa convidada Marcela Oliveira é arquiteta e também integrante do canal. Tudo bom, Marcela? Oi, Carol, tudo bem? E você? Tudo bom. Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre sua formação e sua área de atuação. Carol, eu estudei conservação e restauração de bens móveis culturais. Foi a minha primeira graduação. Depois, logo que acabou, eu entrei no curso de arquitetura e urbanismo, que eu acabei recentemente. E agora fiz uma pós em reabilitação do patrimônio construído, que eu sempre quis trabalhar com patrimônio. Enfim, a minha primeira formação já foi voltada para o restauro. Depois da arquitetura, eu só tentei casar as duas coisas e tentar me especializar agora com patrimônio construído. E como que é a questão da preservação no currículo dos cursos de arquitetura, Marcela? Carol, no curso de arquitetura, que é um curso de 5 anos, teve uma disciplina só voltada especificamente para a preservação e salvaguarda do patrimônio construído. Era uma disciplina que eu e os colegas em geral, a gente chamava de restauro, mas que em muitas universidades tem o nome de técnicas retrospectivas, mas que, na verdade, é uma disciplina que fala mais sobre a atuação dos teóricos da restauração, mas para apresentar mesmo a disciplina da restauração e o arquiteto como um protagonista, né, na preservação do patrimônio construído. Mas isso de forma direta, né, essa disciplina que era voltada onde se dizia salvaguarda, patrimônio, restauro. Outras disciplinas do curso de arquitetura e urbanismo, mesmo as disciplinas de urbanismo, onde trata do tecido construído e de zonas históricas, áreas históricas, tecido urbano consolidado, a gente acaba falando um pouco de patrimônio também e da salvaguarda desses espaços. Sim. No currículo do curso de Conservação e Restauro, que é o curso que a gente fez na UFMG, a gente também teve algumas disciplinas que foram dadas na arquitetura, como, por exemplo, condicionamento de ambientes, né? Essas disciplinas não tem no currículo da arquitetura? Tem. O currículo da arquitetura é também bem múltiplo, assim, porque o arquiteto pode atuar em várias áreas. Então, disciplinas de conforto térmico e acústico, por exemplo, são disciplinas que são bem úteis para quem tem interesse em estudar museologia ou arquitetura de museus, porque essas disciplinas acabam que voltam um pouco esse olhar para a preocupação do ambiente mesmo, em termos de conforto térmico, o que é muito interessante para acondicionamento de acervos, por exemplo. Ah, sim. E além desse tipo de atuação, então, dentro dos museus, por exemplo, como que o profissional, o cientista do patrimônio, arquiteto, atua para a preservação do patrimônio? O arquiteto também é urbanista. Quando ele vai trabalhar em prefeituras, por exemplo, é uma peça-chave até na elaboração de planos diretores da cidade, porque o arquiteto, com a sua formação, consegue identificar tecidos históricos, enfim, edifícios que possam ser alvo de estudo para conservação, ou mesmo zonas, e também elaborar planos de salvaguarda e de preservação dessas áreas, né? Pensando no conjunto maior, arquitetônico, não só na escala do edifício. Ah, tá. Mas e quando a escala é o edifício, assim, um edifício que não é museológico, por exemplo, qual que é a atuação do arquiteto dentro de um projeto de restauro, por exemplo? Olha, o arquiteto, ele fica responsável pelo projeto. O projeto inclui levantamento métrico, que é tirar as medidas e conseguir retomar o aspecto físico do edifício, o diagnóstico do estado de conservação, que é identificar patologia, se o edifício está num bom estado, o que precisa ser feito, levantamento histórico, e assim, com esse conhecimento que vai ser gerado a partir dessas informações, elaborar um projeto de intervenção. E depois desse projeto de intervenção com a obra já em andamento, o arquiteto fica responsável de fiscalizar a obra e acompanhar a obra, e depois da obra pronta, elaborar um plano de manutenção. O plano de manutenção é como uma conservação preventiva, para que aquele edifício, depois do restauro, da reabilitação, ou seja, da intervenção, ele consiga se manter em um bom estado por mais tempo.
Ah, legal. E só para ficar mais claro assim para o público, você pode citar exemplos então do patrimônio arquitetônico nessa escala do edifício e exemplos desse patrimônio na escala de um conjunto urbano? Então, o patrimônio arquitetônico na escala do imóvel é focado no edifício. Então, quando a gente pensa em uma igreja de Ouro Preto, por exemplo, é ela como um objeto, como um artefato arquitetônico produzido naquela época, com aquelas características individuais, estilísticas, históricas daquele edifício. Se a gente dá o zoom, tem um conjunto de outros edifícios que compõem aquele tecido, aquele núcleo histórico. Então, aí a gente fala de um conjunto histórico, de um núcleo histórico, de um patrimônio urbano. E quando a gente pensa numa cidade, no núcleo histórico, ou alguma localidade dentro do núcleo urbano, não são só os edifícios também. Tem o traçado, a configuração das quadras. É um rol maior de coisas que abarca esse patrimônio, não só a materialidade do edifício, como é no caso individual. Então, acho que uma outra coisa que é interessante da gente abordar qual que é a diferença, assim, da atuação do arquiteto de um restauro, de uma reforma, de uma reabilitação? O que significa cada um desses termos? Carol, muitas vezes o termo do restauro é aplicado para várias situações. O restauro, a gente fala quando uma intervenção num patrimônio histórico, enfim, alguma coisa que tenha um valor cultural, histórico, artístico, e a gente atua pensando nas teorias, os materiais, técnicas que vão ser usadas, tudo pensando de acordo com as teorias e cartas patrimoniais e conceitos que embasam essa disciplina que é o restauro. Agora, a reabilitação acontece quando a gente tem um edifício, a gente vai intervir nele, mas ele vai mudar, por exemplo, de uso. Aquele imóvel já está obsoleto para a utilização que ele tinha no passado, mas vai ser ressignificado de uma outra forma, com um novo uso, aplicando novos materiais. Isso a gente já fala reabilitação, porque a gente não tem o objetivo de resgatar um momento do passado naquele edifício. Agora, a reforma é quando a gente intervém num imóvel, num espaço, e não tem preocupação com as pré-existências ou com aspectos históricos ou estéticos daquela construção. Muito bom, Marcela. Acho que é isso mesmo que a gente pretendia com esse projeto de Cientistas em Rede, é deixar claro assim, a participação do arquiteto na preservação do patrimônio. Acho que você foi muito didática. Queria sugerir ao pessoal, ao público, para mandar sugestões, perguntas para você, né? Já que você agora integra o canal, fica fácil de ter essas respostas, e agradecer também pela disponibilidade de gravar essa entrevista. Eu que agradeço, espero ter colaborado. Se tiverem dúvidas, é só mandar. Estou aí. Por hoje é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal do YouTube, nos siga no Instagram, a gente também está no Twitter, e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!